se nós já tivemos outras existências, por que é que quando a gente chega aqui não lembra? Ah, sou Abrão, então eu deveria lembrar das minhas outras existências. Por que é que quando eu chego aqui, eu não lembro do meu passado? Se você nasceu na Inglaterra, nasceu na França, nasceu na Itália, nasceu em outras localidades do próprio Brasil, né? Aonde que você reencarnou a última vez? Por que você não lembra que você foi? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, achou por bem que nós tivéssemos isentos de todas as informações do pretérito passada, para que escrevendo uma nova história, a da outra vida passada não interrompesse, para que não viesse a estimular o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Imagina-se bem, irmãos, você chega aqui e lembra que foi uma pessoa muito famosa, você lembra do seu passado, de muita fama, de muito poder. Aí você chega aqui, vai estimular o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Por isso Deus, na sua infinita bondade, permitiu, através de um processo da amnésia corporal. Alguém sabe o que significa isso? Amnésia corporal. Então vamos só deixar bem claro como que funciona. Você viveu uma existência aqui, não é isso? Cada um de nós somos tão diferentes, né? Olhe para você ver. Cada um com a sua particularidade, cada um com suas características. Nós somos tão diferentes uns dos outros aqui, não somos? Gente, olha que bênção! Tem 8 bilhões de pessoas da Terra. 8 bilhões de pessoas reencarnadas. Nenhuma tem a digital igual a outra. Nenhuma tem uma digital igual a outra. Nenhum tem a retina do olho igual ao outro. Que coisa fantástica! Cada um de nós, irmãos, somos criaturas únicas. Nós somos únicos. Aí, Abraão, como é que acontece? Você desencarna, viveu aqui 60, 50 anos, 70, você volta para o mundo espiritual, acabou. Prestação de conta, juízo final para você. Juízo final, aquela criatura ali, gente, Abraão, no caso, essa retina, esse olho, nunca mais vai existir. Posso pegar outro corpo com o mesmo espírito, mas com outra retina, com outra digital, com outras características, com outras famílias. Isso é um projeto que é feito lá em cima, lá no plano espiritual. Você fica ou vagando no plano espiritual, ou se então vai para colônias espirituais que são cidades espirituais. Ah, mas cadê? Eu nunca vi essas cidades. Elas são de outra matéria. Essas matérias são compostas de átomos, são matéria física. Essas matérias que compõem o mundo espiritual é física. Só que o átomo vibra na 4ª dimensão. Os espíritos podem estar aqui, ó. Tem muitos espíritos à nossa volta. Ele pode nos ver. A gente não consegue ver porque esses olhos materiais foram projetados para ver somente coisas materiais, que são os 5 sentidos. Ouvir coisas materiais, ver coisas materiais, sentir coisas materiais. Foi projetado para isso, para que pudesse romper todo esse laço. Rompe totalmente, você não vê mais. Seu pai você não vai ver mais. Seu irmão você não vai ver mais, porque estão no mundo espiritual. A não ser que você seja vidente, ou então quando você desencarnar, ou no sonho. No sonho a gente sai do corpo à noite, vai para o mundo espiritual, abraça nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, chega no plano físico e esquece. Só fala assim: nossa, eu tive um sonho com minha mãe. Não sei muito bem o que aconteceu, porque geralmente, irmãos, precisa de algumas condições necessárias para que a gente possa relembrar totalmente.
Nós somos muito intoxicados, e essa intoxicação inibe essa clareza da gente poder ter contato com esse mundo espiritual. Por isso, por que é, irmãos, que a gente não recobra? Para isso, por isso. Nós não recobramos porque seria um inconveniente muito grande, atrapalharia a nossa outra existência. Ah, eu sou Michael Jackson, irmão. E eu estou de especulação que ia virar, hein? Mas tem muitas pessoas que, através de um processo muito rápido reencarnatório, conseguem lembrar. Pessoas que desencarnou em janeiro, quando foi em dezembro, ela reencarnou de novo. Quer dizer, faleceu em janeiro, foi menos de um ano para ela reencarnar de novo. Ficou tão próximo que ela conseguiu lembrar, ela consegue saber da onde é que ela morava, ela consegue saber. Tem filmes, gente, quantidade enorme de filmes aí, de documentários, de pessoas que levou o outro lá, aqui, ó, eu morava aqui, ó. O meu pai chamava fulano de tal, aí vem as pessoas, os vizinhos, falavam, ele morava aí. Essa aqui é a sua filha, ela reencarnou lá na cidade, 400 quilômetros distante daqui, ela morreu afogada aqui, ó, eu morri afogada aqui, ó. Aqui é a pedra, ela foi lá, falou assim, aqui é a pedra, onde eu pulei, achei que era raso, e era fundo. Aqui é a pedra, está aqui até hoje, depois de moça, ela voltou lá no local. Então assim, irmão, são quantidades imensas, né, de pessoas que relembram as suas outras encarnações. Irmãos, quando você vai para o mundo espiritual, você vai para o plano espiritual, você é atraído para determinadas localidades do plano espiritual, porque tudo é através de uma força que chama atração e repulsão. Tem espíritos que vibram o sexo, tem espíritos que vibram sexo, tem pessoas que têm tara por sexo, tara sexual. Quando eles desencarnam, eles também são atraídos para esses mesmos vínculos de espíritos que têm os mesmos gostos. Muitos são feitos escravos sexuais do plano espiritual. Tem muitos que participam de quadrilhas, de gangue. Eles continuam no plano espiritual participando dessas gangues, sendo escravizados por outras gangues, porque muda muito pouca coisa. Se o espírito vibra o bem, o amor, ele é atraído para colônias. Rapidinho ele vai para a colônia. Se ele morreu com câncer, ele recebe passes e fisioterápico, porque o corpo espiritual, irmãos, o corpo físico ele tem a mesma aparência desse aqui, ó. A aparência nossa no plano espiritual é a mesma. Quando chega no plano espiritual, ele recebe fluidoterapias, tratamentos, ele vai curar um câncer lá no plano espiritual, com 4, 5 meses, ele cura lá do câncer, já está bom, e fala assim, eu quero trabalhar, aí eu quero estudar. Lá tem escolas, tem localidade de estudo, para a pessoa começar a retomar de novo uma consciência, que chegou aqui, ela foi perdida, porque a ideia que se faz, a ideia que se tem, é que já morreu, acabou tudo. Essa ideia fica cravada, encrivada nas pessoas, e elas ficam sendo enganadas, porque quando passa para o plano espiritual é muito pior, porque se você chegar lá e ter a consciência de que, ó, eu morri, mas a vida não acaba no túmulo, o corpo espiritual está vivo. Aí os espíritos, irmãos, a velocidade é muito grande. O espírito pensa numa velocidade, ó, astronômica. O pensamento é uma velocidade fantástica. Quando ele entra na matéria, faz assim, ó. Tom. Aí aqui, irmãos, por causa do cérebro físico, aquela apatia, sabe, aquele trem, eu não consigo pensar direito. No plano espiritual, os espíritos estão muito à frente por causa disso, porque eles não têm o entrave do corpo cerebral, da parte cerebral da inteligência, eles não têm. A de carne é muito lenta. E aí, livre dessa matéria do cérebro, o pensamento deles é muito veloz. Eles pensam muito rápido. Se eles são sagazes, eles são 1000 vezes mais sagazes. Se eles são maus, eles são atinados ao mal 1000 vezes. Se eles amam com muito mais intensidade, porque é o mundo das sensações.
Aqui você está dormindo, irmão. Esse corpo físico aqui é como se fosse um caixão. Você está dormindo. Você não consegue trazer na potencialidade o seu ser que você é. Não consegue. Porque o corpo vai, você pensou, cocô, vai no vaso fazer cocô. Esse tanto de trem, de estrume, entulho e tantas intoxicações. O cérebro que ele nunca que funciona direito. A fisiologia carnal do cérebro é um trem meio assim que ainda... cada um tem um problema pior do que o outro. Ah, não consigo ler, irmão, não dou conta de gravar. Eu estou esquecido que sou eu. É o cérebro físico que já está ficando batido, surrado, velho. Diferente do corpo espiritual, do perispírito. O perispírito, gente, não tem mais a fadiga corporal. A nossa irmã ali na variz, viu, irmão? Irmã da variz, ele vai tudo embora as varizes. Aí tem um amigo meu que desencarnou, né, que tinha paralisia infantil. Aí um dia pediram, os parentes pediram psicografia dele, né? Aí ele enviou uma psicografia. Ele falou assim: mano, você sabe a coisa que me deu mais felicidade aqui desse outro lado? É que eu ando perfeitamente. Quando eu estava encarnado, eu viveu até os quase 60 anos, mas assim, eu só andava com 2 muletas. As perninhas fininhas, lá do outro lado ele disse que estava completamente perfeito, porque ficam os despojos, fica na carne, e o perispírito leva consigo paixões, ódios, ressentimento, amor, fraternidade. Ele só leva isso. Se ele é ódio, é ódio. Se ele é ignorante, continua ignorante no plano espiritual, não muda nada. De quanta hipocrisia, né? Gente, quanta hipocrisia. O cara está no caixão ali, amigo seu, né? Amigo aí do povo. Está ali no caixão ali e fala: nossa senhora, mas ele era tão bom. O cara era um safardana sem vergonha, porque o cara morreu e está com medo. Aí dizendo: eu tenho medo, você está aí parado. Eu tenho medo, porque tá, né? Quem sabe os caras. A pessoa às vezes até não acredita, mas tem medo. Você já observou isso? O cara era um safardana sem vergonha, um mulherengo, um traidor da mulher. Aí morre lá falando mal. Aí lá por trás o povo fica falando mal dele. Mas perto do caixão falou: mas era tão bom. Ajudava tanta gente. Gente, não muda nada não. Não muda nada. Simplesmente é muito mais dinâmico. É muito rápido. Não precisa você carregar seu relógio, carteira. Lá não tem CPJ não, irmão. Irmão, as cidades lá no plano espiritual não tem identidade, não tem isso não. Lá é luz ou é treva. Ou você é luz ou você é treva. Lá não tem meio termos, não, sou mais ou menos. Não tem mais ou menos. Agora, quanto tempo você vai ficar vagando no umbral, se você for conduzido para essa localidade, onde é a localidade, onde são atraídas pessoas que vibram no mesmo lugar, pessoas cruel, que matou as pessoas sem dó, que torturou a pessoa até viva, covarde, assassinos de multidões. Quantas pessoas aí que vão ser culpadas porque matou multidões? São pessoas responsáveis por fabricar vacina, fabricar bombas. Quantas pessoas que estão muito... Essas pessoas vão pagar mais. São atraídos para essas localidades. Vai depender, você vai ficar 100 anos, 10 anos, 7 anos. Tem espíritos que ficam 300 anos. Você já viu falar na psicografia do menino João Hélio? Eu passei aqui a psicografia do João Hélio. Sabe o que é João Hélio? Aquele menino que foi arrastado pelo cinto de segurança no Rio de Janeiro, que a mãe não deu tempo de tirar, eles arrastaram ele por 7 quilômetros. 7 quilômetros. Quando os carros parou, estava só um frangalho de carne, que foi riçado no asfalto até acabar com morrer. Foi 7 quilômetros arrastado pelo cinto de segurança, carne viva. Morreu. Depois ele mandou a psicografia. Você sabe quantos anos que ele ficou? 2.300 anos preso no umbral, até o dia que uma família reencarnou, uma família que ele prejudicou,
porque ele era prefeito de uma cidade de Acatrim, esqueci aonde que era, foi 100 e poucos anos, 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele era o prefeito. Aí quando ele fazia aquilo, daquelas bigas, arrastava aquelas bigas com aqueles prisioneiros que eles pegavam e iam por lá para fazer festa. Ele amarrava a pessoa e arrastava naquelas carruagens, na pedra, até a pessoa virar em frangalho. Depois ele pegava e levantava e saudava o povo. E o povo batia, aplaudia ele. Ficou 2.300 anos preso em cavernas do umbral. Aí a família reencarnou e ele pediu: me abençoa com reencarnar na sua família, para me quitar minha dívida, porque a minha consciência pede. Reencarnou como João Hélio. Aos 7 anos ele foi arrastado. Porque, gente, por que Deus permite então? Não era o João Hélio de 7 anos, era um espírito velho de muitas outras reencarnações. Por isso, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade de esquecer o nosso passado, para que esse presente que nós estamos vivendo seja abençoado com a página em branco, para nós escrever uma nova história, sem interferência da outra vida. Às vezes fomos mal demais, graças a Deus esquecemos o mal que fizemos. Hoje só temos a natureza, a nossa natureza permanece. Por isso, irmão, que a natureza não dá salto, tá? Eu agradeço a todos, que Deus abençoe, que Deus proteja, que divulgue esse vídeo, Gente, está filmando só para mim, tá? É só a minha face que está saindo aqui. Divulgue esse vídeo, passa para mais pessoas, e dá um like aí, por favor. É like? Fala, irmãos.